O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus, para explicar a realidade do reino dos céus, que humanamente é inexplicável, ele nos traz algumas imagens, e a imagem que Jesus nos mostra neste evangelho é a pequena semente de mostarda. Aqueles que já viram aquela mostarda francesa de Dijon, aquelas sementinhas, é essa semente que Jesus fala que quando é plantada, ela cresce, se torna uma planta e depois uma árvore. E depois Jesus fala do fermento, a ação do fermento dentro da massa, para mostrar que o reino dos céus começa de modo interior no coração do homem, quase ninguém percebe, mas o poder do reino de Deus vai se desenvolvendo. Ele não começa de modo exterior, não vai ser pela organização humana, mundial, um esforço que vai fazer que o reino dos céus esteja aqui dentro. O reino dos céus é uma graça divina. E como é que isso acontece? Isso acontece dentro dos nossos corações, do meu coração, como o fermento agindo na massa. O meu coração é transformado, o meu coração é impregnado do amor de Jesus Cristo, porque o reino dos céus é a pessoa de Jesus. A alegria e a paz vai entrando dentro do meu ser, eu me torno uma pessoa nova e eu vou exteriorizando a graça que eu recebi. As pessoas vão ver em mim sinais do reino de Deus. A partir do nosso encontro com Jesus, e nós temos a graça de daqui a pouquinho encontrá-lo na Eucaristia, como uma semente que vai descer dentro da terra do nosso coração, nós poderemos, queridos irmãos e irmãs, fazer essa experiência do reino dos céus. Quantas pessoas já falam assim: Padre, eu senti tão forte a presença de Deus na missa, na oração. Às vezes nós não sentimos nada, não tem problema, mas às vezes, e pouquíssimas vezes, Deus dá consolos e nós ficamos felizes, alegres. São pequenos sinais do reino de Deus. É aqui que nós temos que ver a importância de que a coisa primordial da nossa vida é o Cristo Jesus. A palavra de Deus também é comparada como uma semente. E quando eu vou deixando essa semente do Evangelho cair na terra boa do meu coração, essa semente pode se desenvolver. Aí sim o reino dos céus está sendo desenvolvido dentro de nós. Mas a pergunta que nós podemos fazer: mas Padre, eu já fui batizado, já tenho em mim as sementes do reino,
mas se nós não regarmos, o reino de Deus não vai se desenvolver. Pelo contrário, se nós nos alimentarmos de conteúdos do reino do mal, nós iremos ser desfigurados, não transfigurados por Cristo, mas desfigurados. As pessoas vão olhar e vão ver que em nós não tem o reino de Deus. Então, em vez de nós nos alimentarmos de conteúdos que estão nos destruindo, conteúdo de divisão, conteúdos imorais, de ódio, nós possamos nos alimentar do conteúdo da palavra de Deus, meditando todos os dias um pouco, rezando um pouco e, sobretudo, o ápice desse encontro com Deus é na Santa Missa. Falando um pouco de conteúdo, Santo Inácio de Loyola nos explica o discernimento dos espíritos, e aqui é muito interessante. Ele lia muito e ele fez a diferença. Quando ele lia muito romance, e depois ele ficava triste. Aí quando ele lia a vida dos santos, o Evangelho, ele ficava feliz, uma alegria profunda, alegria de Deus. E ali ele discerniu qual conteúdo me deixa feliz, qual conteúdo me deixa triste. E mais do que nunca, nos nossos tempos, nós estamos como uma esponja, bebendo conteúdos pela internet, pelo smartphone, e nós temos que escolher, porque o conteúdo que a gente semear dentro do nosso coração vai se desenvolver. Se for um bom conteúdo, é o reino do céu. Se for conteúdo de Deus, é o reino de Deus que vai crescer dentro de nós. Mas se for conteúdos que nos afasta de Deus, eu não vou nem falar que reino que vai crescer dentro de nós, porque nós já sabemos. Por isso as pessoas falam: padre, eu estou triste, padre, eu não tenho paz, padre, eu estou angustiado, padre, eu estou com medo. Pergunta que eu faço: qual o conteúdo que você está colocando na terra do seu coração? Qual semente que você está aderindo? Você reza? Você vai à missa? Não, então já está explicado. Porque, como diz o Salmo, esqueceram o Deus que o gerou. Como consequência, existe o caos, a desordem e as doenças que se multiplicam, sobretudo nos nossos tempos, mas nós queremos com fé e muita confiança abrir um pouco mais o nosso coração e dizer: Senhor, que a boa semente caia aqui dentro de mim, essa semente divina que me transforma e que renova, e que eu não guarde para mim o reino dos céus, que eu possa testemunhar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Amém.